O meu segredo, o essencial é invisível aos olhos. Esse é uma das principais frases que tem em O Pequeno Príncipe, livro escrito por Antoine de Saint-Exupéry, da França. Saint-Exupéry, exilado nos Estados Unidos de 1941 a 1943 e impossibilitado de manter um relacionamento mais próximo com seu editor parisiense, confiou à editora nova-iorquina Heinlein e Hitchcock e o sonho de publicar as duas primeiras edições da obra, uma em francês e outra em inglês, ambas reproduzindo as célebres aquarelas. Somente 3 anos mais tarde, em 30 de novembro de 1945, saía da gráfica a primeira edição de O Pequeno Príncipe, na França, pela Librairie Gallimard. Então, a primeira publicação foi na França e foi primeiramente em 2 línguas, foi o inglês e o francês. E esses daqui são as próprias aquarelas do autor, olha só, cheio de figuras, e dá pra ler em um dia. Eu li isso aqui em um dia, sério mesmo, é muito fácil. Esse livro conta a história de um menino que tinha 6 anos, que viu em um livro uma jiboia engolindo um animal. E ele quis reproduzir esse desenho e fez esse daqui de baixo. Ele mostrou para as pessoas adultas e viu que as pessoas adultas eram um pouco estranhas e diferentes das crianças. Então ele perguntou: esse desenho te dá medo? E daí as pessoas grandes falavam: por que o chapéu me daria medo? E daí ele falava que não era um chapéu, era uma jiboia engolindo um elefante. Mas os adultos insistiam em dizer que era um chapéu. E quando ele cresceu, ele virou um piloto e deixou seus desenhos para trás, porque ele mesmo já achava que ele não tinha potencial para desenhar. Então aqui eu vou ler aqui atrás um trechinho aqui. Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de si o menino que foi. Como explicar a adoção deste livro por povos tão variados em tantos países de todos os continentes? Como explicar que ele seja lido sempre por tantos milhões e milhões de pessoas? Como explicar a atualidade deste livro traduzido em 80 línguas diferentes? Como compreender que uma história aparentemente tão ingênua seja comovente para tantas pessoas? O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente, retornam os sonhos, reaparece a lembrança de questionamentos, desvelam-se incoerências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações, o reencontro da infância. Então, esse livro aqui, como eu já estava dizendo, o homem ele deixou os desenhos para trás e quando ele cresceu, ele virou piloto. Em um de seus voos, o avião dele acabou tendo um pane e daí o que aconteceu? O avião dele caiu bem no deserto do Saara, isolado de tudo e de todos, isolado de sociedade, isolado de pessoas e população e até de animais. Então, no meio do nada, enquanto ele estava dormindo, apareceu um pequeno príncipe, que é um menininho que veio do asteroide B612. E ele veio vestido com trajes de príncipe e ele dizia assim: desenhe-me um carneiro. E daí o homem perguntou: pra que você quer um carneiro? Eu não sei desenhar. Eu só sei desenhar uma jiboia que engole um elefante. Nem isso eu sei direito. E daí ele resolveu desenhar pro Pequeno Príncipe. E daí o Pequeno Príncipe ficava reclamando de alguns dos seus desenhos, porque ele fazia vários tipos de carneiro, e daí um ficou muito velho, outro ficou com chifres, outro ficou muito, muito magro. Então daí ele ficava reclamando até que deu uma caixa, e essa caixa era onde o carneiro ficava dentro, e isso que o Pequeno Príncipe guardou para ele como se fosse um carneiro para ser seu companheiro. Porque no planeta dele, que era, na verdade era um asteroide, que era o asteroide B612, ele tinha uma rosa, mas também tem os baobás.
E esse livro aqui, ele tem um monte de frases filosóficas e tal. E o público-alvo pode ser tanto criança quanto adulto, porque as crianças vão se surpreender com essa história, porque é uma história que é bem da linguagem delas, assim. E os adultos também vão lembrar de quando eram crianças, porque esse livro aqui é praticamente a história inteira falando de crianças. Ele passa de planeta em planeta vendo o quanto os adultos são estranhos. Ele vê reis, empresários que contam as estrelas, bêbados, acendedores de luzes e de tudo, até que ele chega na Terra. E na Terra ele vai no deserto do Saara. Foi assim que ele foi para lá.